Olá, gente, oitavo ano, português, certo? A gente vai trabalhar hoje o texto na página 248 no livro Panoramas. Gente, vocês já perceberam que nós estamos nos encaminhando para o final do semestre. E no livro Panoramas, faltam 2 textos para serem trabalhados, 2 reportagens. Né? O que a gente vai trabalhar hoje está na página 248, né? Que é As Anciãs da Floresta. Deixa eu colocar aqui. E o outro texto, que se eu não me engano é As Florestas sob Medida, a gente vai trabalhar durante o plantão, tá bom? Então hoje a gente vai fazer a leitura do texto, vocês vão fazer a leitura em casa, nós vamos responder as questões sobre esse texto, né, a reportagem As Anciãs da Floresta, e para casa vai ficar o outro texto, tá bom, gente? Não deixem de ler, a gente tem que treinar a leitura sempre. Eu vou dar início e vocês vão continuar em casa, tá? O título da reportagem, observe que tem aí, que essa reportagem foi retirada, não é? Desse site, né? istoé.com.br. Aí tem assim: botânico e fotógrafos percorrem o Brasil para registrar as árvores gigantes que resistiram à devastação da Mata Atlântica. Até uma nova espécie apareceu. Aí essa reportagem de André Vargas, né? Foi publicada em 2018, né, e atualizada também no durante do ano de 2018. Quando a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou à costa da Bahia, aí começa, né, aí o início da reportagem, né, gente? Em 1500, as maiores árvores da Mata Atlântica atingiam mais que o dobro da altura do mastro da maior caravela da esquadra portuguesa. O que surpreende hoje é que algumas das árvores que já produziam sombra naqueles tempos ainda resistem às motosserras, em pequenos trechos de difícil acesso em florestas espalhadas pelo país. Essas árvores são as rainhas ancestrais da Mata Atlântica, que já se estendeu por 1,3 milhão de quilômetros quadrados, indo do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Enfim, aí dá continuidade à reportagem que vocês vão terminar de ler em casa, certo, gente? Ele vai mostrar aqui, tem uma legenda, está mostrando aqui a árvore, né? O tronco da árvore é enorme, né, gente? Só o tronco a gente percebe o quanto ela é enorme, né? Enfim, aí vai até a página 251, a leitura, tá? Para que a gente possa trabalhar as questões do texto. Observe que ali eu coloquei as páginas e aí vem a atividade de aula, as páginas 252 e 253. Vamos lá. Aí começam as questões de texto. Lembrando que para responder as questões do texto, a gente precisa ler o texto inteiro, não é? Qual o significado da palavra anciãs no título da reportagem? Gente, anciã é uma pessoa mais velha, certo, gente? Então, essa ideia que ele coloca, né, com o título da reportagem, provavelmente não, é para fazer a relação, porque que é uma árvore muito velha, muito antiga, tá certo? E aí ele coloca, né, que são árvores com mais de 300 anos e ainda existem na Mata Atlântica. Essa informação está na reportagem. Então, anciã significa algo, né, antigo, uma idade avançada, né, normalmente uma pessoa merecedora de respeito. Todos nós somos, né, mas a gente sempre intitula uma pessoa mais velha dessa forma. Aí na segunda questão diz assim: relê a seguir o primeiro parágrafo da reportagem e explica o significado dos trechos. Aí o trecho tem lá: o que surpreende hoje é que algumas das árvores que já produziam sombra naqueles tempos ainda resistem às motosserras, em pequenos trechos de difícil acesso. Aí na terceira questão diz assim: não, relê a seguir, eu me perdi, não foi, gente? Na verdade, ele quer que a gente releia esse trecho e explique o significado. Eu já ia pular para a terceira. Quando ele coloca que o que surpreende hoje é que algumas das árvores que já produziam sombra naqueles tempos ainda resistem, né, às motosserras, é porque, na verdade, elas não foram derrubadas. Né? Então, porque se elas resistem, né, eles tentaram derrubar, observa até pela imagem, né, a grossura do tronco, né, a dificuldade que eles teriam de removê-las daquele espaço. Então, se resistir à motosserra, eles não conseguiram retirar
a árvore, né, daquele local. Então foi por isso que ele colocou, explica o significado, né? Na terceira questão ele diz assim: por que você acha que a localização do Jequitibá rosa é mantida em segredo? Gente, é justamente para evitar, né, a retirada de forma ilegal, né, a devastação ilegal. Então, eles manterem determinadas a biodiversidade, né, intocável, né, intocada, então eles precisam manter, eles mantêm em segredo. Senão, na verdade, a gente sabe que eles não vão passar pela preservação mais, né? Então é para preservar a espécie. Ok? Então, resumindo, né? É para preservar a espécie. Na quarta questão diz assim: reproduz este quadro e complete-o. Ele quer que a gente faça esse quadro que está aí no livro, né? No caderno, e complete-o com as informações solicitadas sobre algumas espécies mencionadas na reportagem. Veja o exemplo. Gente, aí vocês vão retirar as informações do texto. Né? Ele coloca Jequitibá rosa, né? Que é uma matriarca, né? Que é a mãe, né? A matriarca é a mãe. Está localizada no Parque Estadual Vassununga, né? Em São Paulo. E as suas características é a segunda maior árvore medida no estado. Certo, gente? Então, isso quer dizer o seguinte, que vocês vão completar, tá? Só é retirar as informações do texto. Quinta questão. Releia o trecho a seguir. Aí também, em Vassununga, esta patriarca, um jequitibá rosa de no mínimo 500 anos e 264 toneladas, considerado o maior e mais antigo ser vivo do estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. E talvez, esse quiçá, na verdade, gente, não é muito utilizado, né? A gente não utiliza no nosso cotidiano. Então, por isso que talvez a gente, talvez, né, a gente não consiga relacionar essa palavra. Mas ela, na verdade, tem o significado de talvez. Então, esse quiçá, então, talvez, tá certo? E a gente poderia substituir aí, né? Quando ele diz antigo ser vivo do estado de São Paulo e talvez do Brasil, né? E quiçá do Brasil. Aí vamos para a sexta questão. É bem rapidinho, deixa eu ver até. É até a sexta, né, gente? É até a sexta. É até a oitava, aliás. Por que os pesquisadores chamam as árvores gigantescas de arquipélago verde? Porque, na verdade, eles ali vai ter, na verdade, nas raízes, né, outros tipos de animais, né, vermes, né, anfíbios, répteis. Então, é uma casinha de outros animais, né? Então, quando ele coloca arquipélago verde, é porque, na verdade, existem outros animais, habitat, né, o habitat de outros animais. Aí, por que o botânico Ricardo Cardim, não sei se a expressão é essa, faz o comentário a seguir: mesmo depois de tão destruídas, essas árvores continuam a nos surpreenderem, né, gente? É justamente por elas serem de uma espécie muito forte, né, resistente, né, resistente ao tempo, resistente aos maus tratos, né, de serem tão maltratadas, na verdade, e elas continuaram ali resistindo, né, e permanecem, né, até hoje. Na oitava questão diz assim: relê este trecho, é bem interessante esse infográfico, né, gente? A gente pode trabalhar durante o plantão. Aí tem aqui 20 andares, né? Aí tem o alto de sua copa, fica a 50 metros do solo. Aí tem aqui o quantitativo de pessoas que representam, aí 10 pessoas ou mais são necessárias para abraçar o seu... Só para vocês terem a noção da dimensão, né? Por isso que tem uma imagem que representa bem, né? Quando eu falei para vocês, gente, que tronco é esse, né? Tão enorme, né? Então, observe aqui que ele coloca 10 pessoas ou mais são necessárias para abraçar seu tronco, que tem 12,4 metros de circunferência, tá vendo? O diâmetro dela, né? A 1,3 metro do chão. Aí ele compara a quantidade de andares, né? Se fosse um prédio, então a gente imaginaria ali o tamanho dela, um prédio de 20 andares. Esse é o papel do infográfico, né? Colocar a informação mais prática para a gente entender. Aí há uma comparação entre Jequitibá rosa e um prédio. Como é estabelecida essa comparação? Ela está sendo estabelecida pela quantidade de andares, né, gente? Pelo comprimento.
né, comparada aí pela quantidade de andares, tá certo? Aí na letra B, por que, em sua opinião, o produtor desse infográfico optou por um prédio como referência para fazer essa comparação? Porque justamente, normalmente, as informações, né, são veiculadas de forma geral, né, para as pessoas que moram na zona, o que, gente? Na zona urbana. Não que na zona rural não chegue a informação, mas ele vai colocar aí na proporção maior de números de habitantes, então ele faz a relação por aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a gente vê, infelizmente, o que mais no nosso dia a dia? Prédios. Então, qual foi a melhor forma dele tentar fazer a gente imaginar, né, quem não está lá, a dimensão, né, tanto na dimensão da circunferência como a altura dela, né? É fazer essa comparação com o prédio. Foi a melhor coisa, né? Porque a gente veio assim, ver um prédio de 20 andares, é aquela árvore lá que eu li na reportagem, né? Aí, que recursos visuais são utilizados para organizar as informações nesse trecho do infográfico? Normalmente, aqui ele coloca o que, gente? Ele coloca as cores, ele coloca a imagem do prédio mesmo, né? As cores mais fortes, né? Ele coloca esse jogo entre a cor verde, né, representando a natureza, né, e esse preto para justamente trazer o verde mais forte. Então, o texto, resumindo, né, o texto verbal e não verbal, né, as imagens e o que está escrito, tá bom, gente? Bom, aí a gente passa pelo texto e chega ao finalzinho da aula, porque eu quero que vocês façam agora, né? Vocês vão fazer a atividade para casa, justamente na página 246, deixa eu chegar lá, ou 264, né? Que é Floresta sob Medida, que é o último texto do livro Panoramas. É uma outra reportagem falando sobre essa questão também ambiental. Tá bom, gente? E a atividade é da 268 e 269, tá? Que a gente vai trabalhar durante o plantão, tá certo, gente? Então, até a nossa próxima aula.